Nesse momento, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, a assinar medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 1.994.965 em favor do Ministério da Saúde. A medida tem por objetivo garantir ações necessárias à produção e à disponibilização de possível vacina segura e eficaz na imunização da população brasileira contra o coronavírus Covid-19. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Prezado Pazuello, colega paraquedista, prezado Major Vitor Hugo, Almirante Barra, senhora Nise, autoridades, parlamentares, meus cumprimentos a todos. Eu sou o capitão do Exército, minha atividade é outra, mas me coloco no lugar de um médico no momento que tem que decidir. Prezado Peternelli, se em Juiz de Fora o médico fosse esperar exames, eu teria morrido. Eu tinha que decidir. Mesmo que porventura não tivesse nada esterilizado, eu tinha que me cortar minha barriga naquele momento. Eu sempre digo, né? É um ensinamento militar. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Não pode ficar parado ali, fica em casa. Não dá. Desde o começo eu adotei essa linha. E a gente fica triste, prezada Tereza Cristina, quando a gente vê pessoas dando decreto proibindo determinado medicamento, mesmo que não tinha comprovação científica, mas ele não apresentava uma alternativa. O que está em jogo? Vidas. E desde o começo eu assumi essa postura. Tinha que fazer alguma coisa, mesmo não sendo médico, mas conversei com muitos médicos pelo Brasil. E todos me falaram da questão do off-label, isso, né? Fora da bula. Se essa prática tivesse sido adotada décadas e décadas atrás, muitas doenças estariam vivas até hoje por aí, sem solução. Estudando um pouquinho, eu fui ver lá na Guerra do Pacífico. O soldado chegava ferido, não tinha mais de quem receber sangue, daí descobriram que vão meter água de coco na veia dele. E deu certo. Dezenas, centenas de vidas foram salvas. Se fosse esperar uma comprovação científica, quantos não teriam morrido naquele momento? Hoje, tínhamos um protocolo do ministro primeiro da Saúde, que mandava aplicar apenas em estado grave, a hidroxicloroquina é jogar comprimido fora. Não precisa ter conhecimento, nem cérebro, para entender que é jogar comprimido fora e perder vidas. Tive desentendimento? Sim. Não é o que eu quero, mas muitos médicos achavam, inclusive o Osmar Terra, que a linha não era aquela. E, lamentavelmente, esse ministro virou aí um comentarista da Globo por várias e várias semanas, até que o trocamos. Depois o outro ministro tem um problema pessoal, de fora o íntimo, saiu. E entrou o interino. Nada impus ao Pazuello. Falei para ele conversar, são 5.000 servidores aqui em Brasília, não é isso? 5.470, ele levou 15 militares para lá. Militares técnicos. Que um dos grandes problemas da administração pública é a gestão. E é um ministério, para ser educado, complicado. E, obviamente, tem gente que tem que ter um médico lá. O ideal é que fosse um médico gestor, e não temos essa facilidade de encontrar um médico gestor. É difícil. E ele começou a dar certo na gestão. Há 2 semanas, fiquei sabendo que 17 secretários de saúde estaduais foram consultados e todos elogiaram o trabalho dele. Que tudo o que eles precisavam, e nós tínhamos meios, tínhamos o apoio do Parlamento, da Câmara e do Senado, tivemos apoio do Tribunal de Contas da União, eram atendidos. E o objetivo de achatar a curva lá atrás era evitar
o engarrafamento, o amontoamento de gente em hospitais, sem que tivesse aí meios para atendê-los. Pelo que eu tenho conhecimento, posso estar equivocado, né? Não chegou ao meu conhecimento, pelo menos, que tenhamos perdido vidas por falta de leitos UTIs ou respiradores. Pelo que me parece. Não sei se em algum local aconteceu isso. Em alguns casos, sim, é possível, mas a grande maioria, né, tinha um equipamento lá, como hoje em dia hospitais de campanha são desativados, equipamentos são remanejados para outros municípios, para atender a demanda que vem aí. Eu fui cerceado, o meu governo, na possibilidade de discutir esse assunto, pelo nosso aqui, à minha esquerda aqui, o Supremo Tribunal Federal. A nós coube apenas praticamente fornecer meios, né, e recursos para estados e municípios. Pará, por exemplo, recebeu mais de 2 bilhões de reais. Né? Isso foi feito de forma proporcional. Estamos com a consciência tranquila. Não existia, naquela época, quando existe ainda uma vacina, não existia medicamento, apenas a promessa, num primeiro momento, da hidroxicloroquina, depois outras coisas apareceram. Lamento que alguns locais do Brasil, o respectivo chefe do Executivo continua proibindo isso, repito, sem apresentar alternativas. O ser humano é ágil e nós, muitas vezes, né, agimos de acordo com a necessidade. E o Ministério da Saúde, meus cumprimentos agora ao Pazuello e toda a sua equipe, procuraram meios no mundo de buscar a vacina. E assinamos esse protocolo no passado, passamos a fazer parte desse seleto grupo. A nossa contrapartida basicamente é financeira do momento, com algumas pessoas também, mas basicamente financeira do momento, quase 2 bilhões de reais. Talvez em dezembro, dezembro, janeiro, exista a possibilidade da vacina, e daí esse problema estará aí vencido poucas semanas depois. E o que é mais importante nessa vacina, diferente daquela outra aqui, um governador resolveu acertar com outro país, vem a tecnologia para nós. Tá aí, junto com os meios que nós temos como realmente dizer que fizemos o possível e o impossível para salvar vidas, ao contrário daqueles que temo em continuar na oposição desde 2018, dizer o contrário. Então, a todos os senhores, esse pessoal maravilhoso que está aqui, Dona Nise, Pazuello, prezado líder do governo aí, Vitor Hugo, prezado almirante Barra, presidente da Anvisa, meus parabéns a todos vocês e dizer que eu estou muito feliz em estar dentro desse projeto para salvar vidas e para servir o nosso Brasil. Muito obrigado a todos. Está encerrada essa cerimônia.